dons terão que se juntar. O equilíbrio entre as forças da natureza deve se alcançar. Só então o mundo irá se salvar, pois sem as florestas a vida não existirá. Meu nome é Júlia Calisto e hoje eu vou falar sobre A Profecia dos Três, da Julie Moore. Eu conheci esse livro quando eu tava no Instagram e aí eu acabei vendo uma propaganda dele com a sua continuação. Eu li ali a sinopse, parecia ser um livro bem interessante, então fui pesquisar um pouquinho mais pra saber se era pra minha idade. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que era assim, e ainda por cima ele tava no Kindle Unlimited. Então, assim que eu consegui organizar minha meta de leitura, eu fui ler esse livro aqui e olha, foi incrível, foi uma surpresa muito boa, porque eu encontrei uma história com personagens incríveis, uma história com muitos ensinamentos, divertida e também bem única, como eu já imaginava quando eu li aquela sinopse. O segundo livro dessa série, ele não tá disponível no Kindle Unlimited, mas eu consegui comprar ele esses dias em e-book em uma promoção que a autora fez, que tava vendendo o e-book, gente, por R$2. Aí eu falei, não vou perder a oportunidade, né? Um livro que eu queria ler já há um tempo, por R$2, então assim, que eu comprei e com certeza vai ser uma das minhas próximas leituras, porque eu quero muito terminar essa duologia. Nessa história, a gente vai conhecer o Gustavo, mas antes da gente conhecer o nosso protagonista, eu tenho que explicar pra vocês umas coisinhas que aconteceram antes dele. O Arthur, que era o avô do Gustavo, um dia ele acordou meio sonâmbulo, quer dizer, não acordou, né? Ele levantou sonâmbulo, e aí ele começou meio que a fazer gestos, como se ele estivesse escrevendo no ar, sabe? E aí ele começou a andar, e ele entrou em uma floresta, porque ele morava em um vilarejozinho bem pequenininho e era rodeado por florestas. A esposa dele, a Marta, e o filho dele, o Paulinho, eles ficaram super preocupados e foram atrás dele. Quando eles chegaram lá no lugar, junto com um monte de gente que tinha vindo, sabe, povo fofoqueiro, né, foi atrás do homem que tava sonâmbulo, eles viram que ele tinha escrito uma profecia em uma pedra, e ele desenhava vários símbolos e uma coisa bem doida, sabe? Ninguém entendeu aquilo ali. E aí o povo começou a perder o interesse e começaram a ir cada um pro seu lugar. Quando o Arthur viu que ele tinha escrito uma profecia, ele ficou literalmente obcecado por ela. Ele falou, nossa, eu me tornei um profeta, e ele começou a pesquisar e queria saber quem que fazia parte daquela profecia. E por causa disso, ele foi conhecido ali no lugarzinho que ele morava de velho louco. E isso surtia efeito também na família dele. Quando a Marta ou o Paulinho saíam de casa, eles falavam, olha ali a esposa, o filho do velho louco. E aí o Paulinho começou a ficar com muita raiva daquela profecia, do pai dele também, e assim que ele pôde, ele saiu daquele lugar e foi morar na cidade. Lá ele conheceu uma mulher, ele criou uma família com ela, só que o que aconteceu uma coisa muito horrível na cidade, gente. Plantas começaram a ser infectadas por um vírus, e aí esse vírus passou para os animais também. Esse vírus, ele matava os seres vivos, não os humanos, mas matavam as plantas e os animais. Então, os humanos ficaram muito preocupados, porque, olha, vai que tem uma mutação e começa a passar esse vírus pra gente também, né? Então, as plantações começaram a ser só feitas por máquinas, e o pouco de plantas que não haviam morrido foram exiladas em florestas, que era o necessário pra vida, sabe? Então, nas cidades começaram a vender plantas de plástico, coisas falsificadas, sabe? E foi lá que nasceu o Gustavo, que é o nosso protagonista. Ele vai ser filho do Paulinho e ele vai ser literalmente obcecado por plantas. Muito obcecado, mesmo que ele nunca tenha visto uma planta de verdade, ele vai pesquisar, ele vai querer saber mais sobre as plantas, e por isso ele vai ser meio antissocial, ele não vai querer fazer, tipo, aula de luta, ele não vai gostar de futebol, por exemplo, então ele vai ser bem na dele, o que chamam ele, né, de esquisito. Falam que ele é um menino muito esquisito e os pais dele também se preocupam por causa disso. Então um dia, no aniversário dele, ele recebe um presente do avô dele, que é uma plantinha. E, gente, aquele foi o melhor momento da vida do Gustavo, porque ele finalmente, né, ele entrou em contato com aquilo que ele mais amava, que era a natureza. E ele conseguia sentir a planta, ele conseguia saber se ela estava precisando de ajuda, como que ela estava, se ela estava forte, se ela estava fraca. E os pais, obviamente, não acreditaram em nada disso. E falaram, não, isso é sujo, isso traz vírus, né? Mas o Gustavo, não, ele queria ficar com a planta, então ele fez um tipo de acordo com os pais. Se ele se esforçasse para gostar de coisas normais, ele poderia ficar com a planta, claro,
sem chegar perto dele, sabe? Mas ele poderia ficar com a plantinha lá no quarto dele. Então, ele aceitou esse acordo e ele fingia que gostava. Ah, eu finjo que torço para um time de futebol. Mas a única coisa, por que ele fazia tudo isso, era por causa da planta dele. Então, um dia, o Paulinho recebe um telefonema do pai dele, dizendo que a mãe dele tinha morrido, a Marta. E lembrando, gente, que o Paulinho ele só saiu de lá do lugar que ele vivia por causa da raiva da profecia e do pai, não da mãe. Então, ele ficou muito triste e resolveu levar toda a família para ir no velório. O Gustavo ficou feliz com essa notícia. Não que a avó dele tinha morrido, né? Mas que ele ia poder conhecer o lugar onde o avô dele morava, porque era um lugar cheio de plantas e onde ele poderia entrar em contato com a natureza sem ter medo de ser contaminado por aquele vírus. Então, quando eles estavam chegando perto assim do lugar, o Gustavo começou a sentir todas as plantas falavam com ele e começou a ser uma doideira, ele começou a ficar meio histérico, sabe? Então os pais resolveram levar ele lá em um médico do vilarejozinho e o médico disse que só podia ser feito de alguma coisa que ele tinha ingerido, né? E os pais, não, meu filho nunca faria isso. Só que o Gustavo, ele acabou percebendo que talvez, gente, isso foi só uma hipótese, se ele falasse que ele realmente tinha feito aquilo, mesmo que fosse uma mentira, ele poderia ficar lá com o avô dele, lá no meio da natureza, né? Porque ele não poderia explicar para os pais, porque, sabe, eu falo com as plantas e acabei ficando meio doido. Senão os pais, obviamente, iam jogar aquela planta no lixo, né? Então, o Gustavo falou, olha, realmente, eu fiz isso, me desculpem. E aí os pais resolveram dar um castiguinho pro Gustavo, deixando ele cuidar lá do avô dele, ficando longe de ameaças da cidade. No início, o Gustavo, ele tentou convencer o avô dele ali de que ele falava com as plantas, de que ele entendia elas. O avô também no início não acreditou muito não, né? Mesmo ele tendo escrito a profecia. Mas quando ele começou a acreditar, ele ficou muito feliz, porque ele viu que um dos dons que ele estava procurando por tanto tempo era o próprio neto dele. E agora a gente vai ver esses dois procurando os outros dois dons e depois o que vai acontecer para salvarem ali toda aquela floresta. Gente, esse vai ser um livro muito, muito divertido. A gente vai acompanhar todas essas aventuras e vão ter coisas assim que você nunca vai imaginar, sabe? Mas, em contrapartida, eu consegui meio que adivinhar quais eram os outros dois dons. Porque vão ser pessoas ali mais próximas, sabe? Eu não vou dizer quem são eles pra não quebrar a sua expectativa, mas eu consegui adivinhar isso antes. Talvez foi proposital pra autora já ficar falando, olha, já imagina como que vai ser o dom dessa pessoa, sabe? Por causa das características dela. Então eu consegui adivinhar a pessoa, mas o dom eu nem imaginava. Eu nem imaginava, e quando foi revelado eu vi que fazia todo sentido. O Gustavo, gente, ele é o nosso primeiro dom que a gente vai descobrir. E ele é um personagem muito interessante mesmo. No início, ele é o que o avô dele gosta de dizer, que ele é um homem-planta. Ele não é sociável, ele só fica ali na dele. Na dele não, né? Ele fica ali com as plantas e ele só quer aprimorar, ele só pensa nas plantas, sabe? Então, a gente vai vendo no decorrer da leitura a evolução dele, a gente vai vendo ele se tornando mais sociável, né? Quando ele vai conhecendo os outros dois dons. Então, a gente vai vendo essa grande evolução do Gustavo. Realmente, ele é um personagem que evolui bastante. O segundo dom, que eu não vou mencionar o nome, ele foi o meu favorito, gente. É um personagem muito corajoso, um personagem muito inteligente também, um personagem que mesmo sem saber que fazia parte da profecia, ele vai fazer de tudo pra ajudar ali a floresta, desde o comecinho do comecinho, sabe? E eu acho que esse personagem tem o melhor passado, não de que coisas boas aconteceram, né? Mas assim, acho que foi a melhor construção, assim, de história. Eu acho que posso considerar mais ou menos isso. Acho que essa foi a melhor maneira que eu tenho de explicar. Mas ele foi o meu favorito, e se vocês já leram esse livro, deixem aqui nos comentários qual foi o favorito de vocês. O terceiro dom, gente, a gente vai ter uma relação de amor e ódio com ele, sabe? Porque tem momentos que a gente fica, nossa, que saco, não gosto de você. E aí tem outros que a gente tá amando o personagem. Às vezes ele também faz umas piadinhas e a gente tá odiando ele, mas a gente ri das coisas que ele faz, sabe? Então eu achei um personagem que também evoluiu bastante, porque lá no comecinho a gente vê um personagem medroso, um personagem egoísta, um personagem também meio arrogante, e no decorrer da leitura ele vai melhorando bastante, gente, bastante mesmo.
Além dos nossos 3 personagens principais, a gente também vai ter uns outros 2 ali que não são principais, mas fazem bastante parte da história. O seu Arthur é um deles, e acho que não tem como você não gostar dele, porque ele vai fazer de tudo pra ajudar. Mesmo que, sei lá, ele tenha que sacrificar sua vida, ele vai ajudar de alguma maneira ali a salvar a natureza, aquilo que ele tanto ama. E a outra personagem, ela é uma personagem ali meio próxima de um dos 3 dons, e eu não gostei muito dela. Eu não sei porque, eu achei ela muito mesquinha, sabe? E eu espero que realmente essa minha opinião mude no decorrer do segundo livro. Mas ela é um personagem super necessário que também dá pra ver que ela melhorou bastante desde o comecinho de A Profecia dos Três. A Profecia dos Três, além dele ser um livro com personagens muito bons, ele também vai trazer ótimos ensinamentos, principalmente sobre a natureza, né? Porque a gente vai ter principalmente a questão do desmatamento. Além do vírus que tá matando muito a flora e a fauna ali do lugar, a gente também vai ter pessoas prejudicando ainda mais, sabe? Ainda mais do que o vírus já prejudicou. Tem as pessoas ali que, mas parece tão bonzinho, sabe? Que estão ali prejudicando de um jeito ou de outro a natureza. E eles mantêm, gente, só o que é necessário para a vida. E aí você fica pensando, nossa, talvez isso não demore tanto para acontecer aqui na vida real, né? Eu encontrei alguns elementos distópicos nesse livro, mesmo que tenha ali os momentos fantasiosos. Por exemplo, essa parte do desmatamento. A gente pode ver na vida real acontecendo, né? E esse livro vai abrir seus olhos, assim, vai falar, olha, acorda que isso não tá acontecendo só no livro, não. E a gente também tem os elementos fantasiosos, como, por exemplo, ali, 3 adolescentes que têm dons, poderes mágicos, e ali vão salvar todas as florestas do mundo. Outro ensinamento que a gente pode ter aqui é sobre o vírus, né? Pra você que tá assistindo esse vídeo de um outro planeta, ou em um futuro que eu espero que não seja tão distante, atualmente a gente tá no meio de uma pandemia, que já faz mais de um ano, não aguento mais, não aguento mais. Mas assim, nesse livro aqui a gente pode ver bastante essa coisa do vírus, sabe? Que, por exemplo, no livro a gente tem a questão dos animais, das plantas morrendo, dos animais e das plantas sendo exiladas. Mas você já pensou que isso tá acontecendo com os humanos também, mesmo que aos poucos? Por exemplo, a gente tem muito a morte de pessoas por causa desse vírus de atualmente. E a gente não sabe, né, como que vai ser o futuro por aí. Daqui a pouco pode estar acontecendo igual o livro. Então, a gente vai meio que ter um estalar de dedos, assim, sabe? Eu saí desse livro pensando um pouquinho diferente, pensando, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa pra ajudar também. E se você aí conhece uma pessoa que tem realmente que acordar, assim, pra vida, manda esse vídeo aqui pra ela, por favor, pra ajudar o canal e também pra fazer essa pessoa dar uma levantada, sabe? Aí você fala, Júlia, mas esse livro só tem tema assim, só tem coisa pra baixo, né? Não tem só isso não, a gente vai ter uma história muito divertida também. A gente vai ter momentos muito engraçados, momentos também muito fofos. Por exemplo, a gente vai ter ali o terceiro dom. Como eu disse pra vocês, a gente vai estar rindo dele e odiando ele ao mesmo tempo, né? Porque ele faz muitas piadinhas sem graça, ele é um personagem muito engraçado, que vai dar aquele toque de humor ali na história. A gente também vai ter a parte da amizade dos 3 dons, porque mesmo que no início eles não se gostem assim muito, sabe? A gente vai ver que a amizade deles vai evoluindo, que eles vão conhecendo um pouquinho mais ali do outro. Essas partes são bem bonitas do livro. E a gente também tem momentos fofos em questão da família, sabe? Porque tem alguns personagens ali que têm alguns problemas e que vão ser resolvidos aqui. E essas partes do livro vão ser muito fofas, que vão dar aquele quentinho no coração. Eu quero avisar uma coisa pra vocês, gente, que é assim... O primeiro livro, ele termina mais aberto do que final de novela, sabe? Por exemplo, seu pai é... E aí, cenas do próximo capítulo, sabe? Porque ele termina muito aberto, eu fiquei assim... Quando eu terminei de ler, eu fiquei... Ué, acabou? Fiquei, sabe, procurando se tinha mais, sabe? Se tinha mais páginas, assim, pra ler. Mas não, tudo isso vai se continuar lá no segundo livro. E agora eu tô muito ansiosa pra ler, agora que eu relembrei um pouco da história, fazendo essa pauta aqui pra falar sobre o livro pra vocês, com certeza, olha, eu tô quase pegando o segundo livro aqui pra ler e continuar e terminar também essa duologia.
Esse livro aqui foi publicado pela editora Pendragon no ano de 2019 e essa duologia é uma duologia nacional incrível que eu acho que muita gente tem que conhecer. Agora eu vou ler a página 31 desse livro, então continue aí! Por que ele mandaria isso pro Gus? Paulo sabia a resposta, mas não queria dizer. Não queria que a mulher concluísse que provavelmente a obsessão de Gus por florestas fosse culpa da genética. Ele é louco, meu amor, vamos esquecer isso. Esquecer como? Olha pro seu filho! Os dois olharam pro menino ao mesmo tempo. Iria ser duro. Gus, larga isso, por favor, tentou Paulo. Meu filhinho, se você quiser eu te compro uma planta, mais uma do mercado. Você não sabe o que é uma planta. Aquilo não é uma planta, mãe, é plástico pintado de verde. Você que não sabe o que é uma planta. São sujas, são causadoras de doenças, atraem bichos. Lugar de planta é na floresta, não em casa. Você não sabe? Eu sei sim, ela precisa de mim. Meu filho, a mãe se aproximou do garoto. Não chega perto, senão eu jogo em você. O menino agarrou um bocado de terra. Ele faria qualquer coisa para proteger a planta. O que é isso, Gus? Ameaçando sua mãe? O pai estava a ponto de perder as estribeiras. Desculpa, mas o avô deu a planta para mim. Ela é minha e não vou deixar ninguém fazer mal a ela. Está bem, então a gente manda isso de volta para ele, ponderou Renata. Onde ele conseguiu isso, afinal? Não, ela não vai aguentar. Está fraca, precisa de cuidados. Ela está me pedindo ajuda. Gus, o pai apertava os punhos. Meu filho, as plantas não falam, avisou Renata. Essa fala. As de plástico podem não falar, mas essa está viva. Eu sinto. Mãe e pai se olharam, preocupados. Renata se segurava para não chorar, o pai para não o espancar.